esperança dos servos do Senhor, e tua justiça vem de mim, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Isaías é quando o povo estava lá no cativeiro, amados, e Deus lhes disse que estaria sempre com eles. Então, irmãos, se Deus está conosco, ao tema, se Deus está conosco, aleluia. Primeiro nós temos uma ordem. Se Deus está conosco, nós temos uma ordem. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não empeçais. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A ordem que o Senhor nos dá é de não temer. A ordem que Deus nos dá é de não parar. A ordem que Deus nos dá é de não desanimar. Como diz a palavra, porque Deus está sempre aqui, amados, lutando junto conosco. Deus sempre está lutando ao teu favor. Ei, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Estarei contigo. O tema aqui é: estarei convosco aí. Deus está conosco. Deus está convosco. Deus está sobre nós. Quando Deus está sobre nós, amados, tão somente, como diz o Salmos 37, descansa, 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 que Ele está no controle de tudo sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus quer fazer mais. Alarga o espaço, Deus quer fazer mais. Isso é por fé, porque a fé não vê dificuldades, a fé vê possibilidades. A fé, ela visualiza o que está invisível sobre a sua vida. A fé, amados, ela faz com que você, que não está enxergando, comece a enxergar. Ei, o negócio está pequeno, o negócio não vai. O negócio aqui, parece que não cresce. Ei, mas Deus está falando, alarga primeiro. Ei, e visualiza aquilo que você não está visualizando. Visualiza aquilo que você não está visualizando. Você sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a fé rompe barreiras. A fé rompe. A fé rompe barreiras. Não sei qual é a barreira que está te atrapalhando. Eu não sei que empecilho que está te incomodando aí. Eu não sei que tipo de muralha. Eu não sei, porque o desafio é grande, amados. O cristão vive de desafios. O cristão vive de desafios, o cristão vive de confrontos. E nós temos desafio a cada dia. É leões que nós temos que matar. Matamos leões através da oração, como Daniel. Matamos leões através, irmãos, da força, como Sansão. Matamos leões com perseverança e insistência, como Davi. Eu não sei qual é o seu tipo de leão que está querendo rugir, atrapalhar a sua vida. Mas tem a oração, tem a perseverança, tem a força. Deus te dá força àquele que não tem nenhuma força. Quando você pensa que está fraco, amados, Deus te dá sempre uma palavra para te encorajar, para te fortalecer. Deus te dá uma palavra para te encorajar, irmãos. Qual que é a palavra de encorajamento? Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te escolhi, e tu és... Quando passares pelas águas, eu estarei. Quando passares pelos rios, não te submergirei. Quando passares pelo fogo, não te...
Olha a palavra de encorajamento sobre a sua vida nessa noite. Quer largar a tenda? Palavra de encorajamento sobre a sua vida, porque Deus está com você. Deus está com você. Deus está conosco. Eu te remi, eu te escolhi, tu és meu. Você pertence a Deus. Aleluia. Você pertence a Deus. A pergunta é: de onde você veio? Eu vim de Deus. O que você está fazendo? A obra de Deus. Para onde você vai? Para o reino de Deus. Olha que interessante, isso é identidade. Identidade. Tem muita gente sem identidade. Vai lá, vai fazer isso ou aquilo e fala: mas você veio aqui, você é cristão? Sou. Mas você veio aqui e não orou. Você veio aqui, mas você faz o quê? O que você tem? Eu tenho uma família, tenho isso. Não, mas você não está entendendo o que você tem. Tem muita gente que fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um carro, eu tenho filhos, tenho isso. Ele não falou o essencial. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Quando você só tem Deus, é o suficiente sobre a sua vida. Porque muitas vezes você está sozinho, se deparando com tantas circunstâncias diversas. Você olha para si, você olha para o lado, não vê nada. Olha para o outro, não vê nada. Parece que te abandonaram, te deixaram sozinho. Porque muitas vezes você está cheio de pessoas, mas ninguém está com você. E Deus está falando aqui que Ele está com você. Tu, a quem tomei desses confins da terra, te chamei dentre os mais excelentes, te disse: tu és o meu servo, te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está contigo. Palavra de encorajamento hoje: Deus está contigo. Poxa, se Deus está conosco, já teve a ordem. Se Deus está conosco, agora nós temos no versículo 10: porque os montes se retirarão e os outeiros ali serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a aliança da minha paz não será removida. Glória a Deus. Eu creio. Diz o Senhor que compadece de ti. Amém. Olha quem está falando aqui. A promessa de Deus é jamais nos abandonar. Tudo passará, mas as promessas do Senhor permanecem sobre nós com seu amor infinito. Irmãos, você tem uma promessa? Quem não tem uma promessa? Deus, Ele não retarda a tua promessa. Ainda que nós temos por tardia, Ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo para com você. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é para como um dia. Olha que coisa meia doida, irmãos. Se você querer entender Deus, você vai se confundir. Porque quem somos nós? Somos seres limitados. Você é homem de Deus, você conhece a Deus? Não. Quem somos nós? Nós cremos nas obras de Deus. Quem somos nós para conhecer a Deus? Você é um ser ilimitado. Ele entra nas contramão das coisas. Às vezes você tem uma promessa e você não está entendendo. E às vezes você acha que está retardada a promessa, que retardou, que está atrasada sobre a sua vida, que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. E a palavra está dizendo aqui que Ele não te abandonou, Ele se compadece de ti. A aliança que Ele está fazendo sobre a sua vida não é removida, não. A aliança que Ele está fazendo sobre a sua vida é duradoura, é a cada dia, amados, a cada momento, irmãos. A aliança que está fazendo para contigo é uma aliança fiel, a qual Ele designou sobre a sua vida através de Jesus, irmãos.
Essa é a aliança que temos. A aliança do Novo Testamento. Não é essa aliança do Velho, onde muitos pegam as coisas do Velho Testamento e querem aplicar-se. Como o apóstolo Paulo disse, olha, se a gente colocar o tempo das leis, ninguém vai conseguir sobreviver com elas, porque são pesadas. É pesado. Tem muita gente colocando regras. Estabelecer regras. Regras de peso em cima das pessoas. Em cima dos filhos dele. Se próprio Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Jesus disse que o jugo dele e o fardo dele é leve. E por que muitas vezes, amados, tem pessoas querendo pôr jugo nas outras? Deus está com você. Deus é contigo. E por que muitas vezes você acha que o peso vai vir em cima por causa disso ou daquilo, irmãos? Você tem que saber que Deus é Deus. Ele faz, Ele desfaz. Ele move. Ele contempla todas as coisas. Você tem uma promessa. Deus não retarda a promessa sobre a sua vida. Deus tem um tempo dele. Tudo é um tempo determinado para todas as coisas. Igual a irmã falou aqui, acho que Deus estava em silêncio. Deus está vendo você se preparando. Nós temos que viver processos nas nossas vidas. O evangelho é genuíno, é verdadeiro. Vivemos processos. Passamos por processos. Todos passam por processos. Para quê? Esses processos tão difíceis. Porque é algo que você vai adquirir sobre a sua vida. Adquirir fé, perseverança, paciência. Tudo você vai adquirindo. Para depois você viver o propósito sobre a sua vida. Você vai ver o propósito. É algo extraordinário viver o propósito de Deus. Às vezes você não entende, poxa, mas eu trabalho numa empresa que tudo é difícil. Lidar com as pessoas é difícil. Deus está te preparando para uma boa obra. E você não sabe. Para lidar com almas, com ovelhas. Deus não faz as coisas em vão. Porque Davi, ele passou por várias dificuldades, várias adversidades. Leão, urso. Poxa, que difícil. Era o processo dele. Para que ele venha estar experiente para derrubar um gigante. Ele ficou mais confiante. Para derrubar um gigante, irmãos. Foi necessário ele ter experiências. E na sua vida, irmãos, você vai ter as experiências. Para lá na frente, você tirar de letra, você ter confiança. Quem confia não se abala. Os que confiam no Senhor, porque, amado, se você se abalar por uma provinha, alguma coisinha, algum tipo de adversidadezinha aí, irmãos, como que você vai conseguir vencer na sua vida? Nós temos que saber superar. Mas com Deus. Insistir, persistir. Saber que Deus está com você. Eu sei que você olha, só tem desafios na sua vida. É tribulação para cá, tribulação para lá. É adversidades difíceis que parece que não para, é vale que parece que nunca saímos do lugar. Você está ficando mais cascudo e não está percebendo. Você está ficando cascudo. Por que, amados, quando vinham outras... porque assim, irmãos, paciência, Deus. Senhor, como tem os frutos do Espírito, paciência. Você vai viver, amados.
Momentos de adversidades para você adquirir paciência. E geralmente é quando aquilo que você mais é reprovado, para você ser aprovado. Eu não tenho paciência com aquela pessoa, vai ter um dia que vai água mole, pedra dura, tanto bate como fura, irmão. Vai ser na marra. Como você vai ter paciência se você não teve a experiência de ter ela? E muitas das vezes, amados, você parece um pavio curto. Acendeu, já explodiu. E nós, para adquirirmos paciência, temperança, longanimidade, benignidade, isso, amados, é nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, onde Deus vai nos preparando a ter isso. Porque antes nós era precipitado, ou muitas vezes tem pessoas que ainda são precipitadas, ansiosas demais. O que mais está ocorrendo hoje em dia? Crianças já são ansiosas. Tanta gente ansioso. Tanta gente depressivo. A nossa depressão na época era a vara, era a vassoura no nosso lombo, nas nossas costas. Essa era a depressão, irmão. Sabe por quê? Porque você se coloca fraco no momento de angústia. É por isso que você se acha que você não vence. Aí coloca sempre as barreiras, a depressão. Ai, Deus me abandonou. Ai, ninguém olha para mim. É porque você não está enxergando. Você está olhando muito para o chão. E não está olhando para cima. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por algum tipo de confronto, onde nós, amados, nesse momento, nós precisamos saber lidar com eles. Quer ver uma coisa? Quando você vai discutir com o ignorante, é melhor você nem discutir com ele. Porque se você discutir com um ignorante, você vai se tornar um tal. Vai ficar igual a ele. Isso aí a nossa vida cotidiana sempre tem isso. Não adianta. O ignorante nunca quer abrir a cabeça, o coração. Ele vai ter que ficar apanhando para ele aprender. Apanhando na vida. É só assim, irmãos. Deus trabalha da maneira dele. Tem coisas que você fala, mas nem tudo que você fala eles vão absorver. É por isso que existe o Espírito Santo, porque muitas vezes a nossa fala não vai surtir efeito, mas o Espírito Santo, ele vai agir poderosamente. Muitas vezes não adianta você discutir, você vai lá, para de discutir com o ignorante e fala: Senhor, quebranta aquele coração, amolece aquele coração de pedra. O Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes, amados, você está enfrentando aí, dando murro em ponta de facas. E você, quando você está vendo, você mesmo está ferido, machucado. Porque você vai confrontar algo que não é para você confrontar. É para você só colocar o joelho no chão, o 00, como eu sempre falo, no chão. E discar para Deus e interligar. Tudo que ligares na terra está sendo ligado nos céus. Aleluia! É o 00. Eu sou, irmãos, um pastor de que eu vivi num círculo de oração. Estava só as veinhas lá, as senhorinhas lá, só tinha eu. Fui no círculo de oração, irmãos. Que eu aprendi. Tinha a Cida, tinha minha mãe, numa assembleia. Tinha umas 3, 4 irmãs. Ali, amados, a oração, ela move tudo sobre a sua vida. A oração é uma chave, né? Que abre portas. E muitas portas. Você nem imagina como que ela abre as portas. Deus te surpreende. Ninguém gosta de ir numa oração. Vamos orar. É muito poucas pessoas. Vamos estudar a palavra. Poucas pessoas. Vamos no culto. Vamos numa festividade. Lota. E você não sabe que o segredo é na oração. A irmã falou aqui, quando abre-se o céu, é oração
obediência, compromisso. Quando abre os céus, quando o céu se abre. Então, irmãos, a oração é tudo. Sem oração, nada podemos fazer. E muitas das vezes, irmãos, para você vencer algo, é necessário você guerrear na oração. Clama. O clamor é diferente da oração. O clamor é no profundo da sua alma. A oração você está falando com Deus, mas o clamor, irmão, você está no profundo. Às vezes você não está gritando. Alguns falam, clamaram porque gritaram. A Ana, ela não gritou, ela só chorava, angustiada, porque ela queria, segundo o objetivo dela, ter um filho. E ela conseguiu obter a vitória dela, irmãos, porque ela clamou. Ela clamou. Está difícil? Ore. Muitas das vezes você não está entendendo o que está acontecendo. A sua voz, Senhor, abre meus olhos. Deixa eu enxergar o que está acontecendo, para mim saber ir no ponto certo e eliminar o ninho. Muitas vezes precisamos eliminar o ninho. O ninho é aquilo que está guardado lá, que você não perde por nada. O ninho é aquilo que você esconde para ninguém saber. O ninho é uma fraqueza. Quando tem culto de libertação, irmãos, Senhor, me liberte do ninho, da minha maior fraqueza, daquilo que está atrapalhando a minha vida espiritual. E muitas vezes você não está enxergando onde é o ninho. Senhor, faça eu enxergar onde está. Às vezes é numa fornicação, às vezes é uma lascívia, às vezes o seu ninho pode ser um jogo, às vezes o seu ninho pode ser aí, mentira. E você não está percebendo. Elimina o ninho da sua vida. É necessário fazer isso. Tem uma promessa. Deus tem promessa sobre a sua vida. Mas não adianta você ter promessa e você não ficar posicionado para a promessa. Você tem que se preparar para a promessa. Ah, Deus tem promessa. E ficar lá sentado. Uma mulher lá está bebendo, fumando. Ah, mas Deus tem promessa comigo. Deus tem promessa, mas se você não obedecer o chamado para se colocar em posicionamento da promessa, em posição, não adianta nada. Deus não vai fazer a obra. Por quê? Porque não está crendo. Não está se posicionando. Ó, Deus tem uma promessa que eu vou ser isso aqui. Então se posiciona. Porque você ficar lá parado esperando, não vai acontecer. Tudo depende do seu esforço, que Deus mais se alegra quando você se esforça. Esforça-te para você adquirir aquilo que Deus está aí designando sobre a sua vida. Se Deus está conosco, irmãos. Terceiro, no versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a aliança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, a garantia que recebemos, irmãos, de Deus é que nada vai impedir o agir dele sobre as nossas vidas. Nada vai impedir o agir dele sobre as nossas vidas, irmãos. Por isso que Isaías 43, no versículo 13, está relatado assim, irmãos, olha: ainda que houvesse dia, eu sou. Olha aí, irmãos. E ninguém há que possa escapar
de minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá sobre a sua vida? Agindo Deus, quem impedirá sobre a sua vida? Então pode vir tipo de armas, armadilhas, todo tipo de seta contra a sua vida. Não vai prosperar. Por quê, amados? Porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Deus está aí, amados, te livrando. E muitas vezes, amados, você chega aí num dia desse à noite, ou chega na sua casa, estou muito cansado, eu não vou não. Ela vê, a minha esposa vê quantas vezes eu chego, misericórdia. Cansado. Mas eu vou e eu sei que Deus vai me renovar. Aleluia. Tem gente, amados, eu não vou, não estou afim não, eu não estou animado, não estou animada. E depois quer que Deus age a seu favor, como? Como Deus vai fazer uma obra se você mesmo se dispõe em se esforçar? Se Deus está te dando uma garantia aqui, que agindo Ele, quem impedirá sobre a sua vida, que nada vai proceder negativamente na sua vida, quando Ele está te guardando de todo mal, de todo perigo. O Davi, ele disse assim, Salmos 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é meu escudo, a minha glória, que exalta a minha cabeça. Não temerei dos 10 milhares que se puseram contra a minha vida. Eu me deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Pode ter multiplicado os adversários. Pode ter se levantado muitos. Mas ninguém atingiu ele. Ninguém atingiu ele. Davi estava guardado pelo Senhor. Eu me deitei e dormi, acordei e o Senhor me sustentou. A cada dia Deus está sempre aí te guardando. Você descansando em paz, acordando, se estando de pé. O problema é você que não reconhece isso. Eu não vou na igreja não, Deus te guardou o dia inteiro. Você não foi ao menos agradecer. Esse que é o problema das pessoas. Não sabe agradecer. Olha que interessante. Tinham 10 leprosos. E pediram para Jesus curar eles. Jesus curou. Dos 10 foram. Apenas um voltou. E agradeceu ao Senhor. E esse um era samaritano. Era um estrangeiro entre eles. Não se dava muito. Olha que interessante, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que não é evangélico e tem mais gratidão por aqueles que são. Tem muitas pessoas aí, irmãos, que não são cristãos. Mas eles têm um agradecimento tão grande para com Deus, que eles doam, ajudam. E coisas, amados, que o cristão deveria fazer. Isso, irmãos, é difícil de ver, porque muitas vezes o cristão é acomodado. Poxa, você tem uma garantia, você tem uma ordem, você tem uma promessa, aí fica acomodado. Esse que é o problema. Acomodou-se. Deus é comigo mesmo, não vai acontecer nada. Aconteceu, irmãos, com uma pessoa, ela chegou em mim e falou, pastor, eu não vou mais ficar na igreja não, que estou na igreja e parece que só tem levante. Quando eu estou fora, eu vou comer um churrasco com meus amigos, tudo, uma beleza, uma tranquilidade, uma alegria. Falei, é. Falei, meu querido, cuidado com a rasteira do inimigo. Porque o inimigo, quando
da rasteira dele. Já viu a capoeira, a rasteira da capoeira, irmão? Derruba. E a queda pode machucar. Aí passando-se um tempo, a pessoa chegou e falou, passou tantos processos. Pastor, eu estava lá fora e eu não estava mais indo na casa de Deus, deixava a casa de Deus para ir fazer churrasco, fazer passeata, motocicleta, sei lá o que seja, irmãos. Mas deixou as coisas de Deus para aproveitar as coisas da carne. Aí eu falei, você está com o Senhor, você tem levante. Você tem levante. Lá está tudo tranquilo, mas vai ter uma hora que ele vai dar rasteira, vai de fininho, sapatinho de algodão, como dizem por aí. E a rasteira é pesada. Mas o seu levante, irmãos, fica tranquilo, que o levante contra a sua vida, Deus está contigo. Aleluia, eu creio. É a palavra, o tema, Deus está conosco. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Tem levante? Agradece a Deus, porque Ele te ama. Porque Ele está trabalhando sobre a sua vida. Estou passando um deserto muito grande. Fica tranquilo, você está tendo um aprendizado aí, a qual você vai sobressair em outras dificuldades. Então você tem que confiar que Deus está com você, amados. E permaneça na presença dEle. Como diz lá em Tiago 4,6. Antes Ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graças aos humildes. Aqui, amados, nessa noite. Podem falar porque você não conseguiu, mas eu consegui igual Asaf, irmãos. Com certeza aquelas pessoas lá eram amigos deles de infância. Pessoas ali que cresceram com ele, estudaram, não sei. E ele viu eles prosperando, e ele sempre na mesma. Mas ele não deu valor naquilo que ele estava fazendo. Porque o ímpio, ele ia perecer. Ele estava ganhando aquelas riquezas ali. Para quê? Vai saber como? Atropelando os outros, difamando os outros, prejudicando os outros. E Asaf estava lá fazendo as coisas de Deus. Asaf, você é respeitado, porque um sacerdote naquela época, amados, onde ele andava, ele era respeitado. E é respeito. Quando fala, já vem um homem de Deus, como aquela mulher, né? Sunamita. Ela falou, veja o homem de Deus. O homem de Deus não precisa pregar, não precisa ficar falando que ele é. Porque tem muita gente que tem propaganda enganosa por aí. É muito crente pirata por aí, falsificado. Quem é não precisa falar que é. Porque quando Jesus estava lá, amados, com o inimigo perguntou, quando ele estava no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum, perguntou, olha, se você é mesmo filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Irmãos, ele poderia fazer aquilo lá tranquilo. Ele não fez, porque quem é não precisa dizer que é. Você está entendendo? Quem é não precisa dizer que é. Ele já é. Aonde você estiver, irmãos, a luz vai sobre a sua vida. Nós temos que ser luz do mundo. Aonde você for, amados, para um carro. Já aconteceu comigo, do nada eu andando, parou um carro, quase me atropelou e falou, olha, você é um homem de Deus. Eu estava com roupa de empresa, andando. Quem é não precisa dizer que é. Não precisa fazer marketing. Tem muita gente que faz marketing. Oh, eu sou pregador, pode ser o maior pregador, irmão. Se não tiver relacionamento, humildade sobre a sua vida, não é nada. O estudo é teólogo, a pessoa é teóloga, fala as coisas, fala do grego, não sei o que, irmãos. Jesus é bom, Ele liberta, Ele cura, Ele faz milagres. Jesus, Ele perdoa pecados. O sangue dele nos purifica de todo o nosso pecado.
A gente tem que falar, amados, a simplicidade. Vamos para, muitas das vezes, das pessoas inventarem, querer ser mais do que os outros. Muitas vezes eles tropeçam nas suas próprias palavras, porque acham que é sábio, que está acima de tudo. Nós não estamos acima de nada. Nós somos só guiados pelo Espírito Santo de Deus, direcionados por Ele. Não somos nada. Fazer a obra, eu faço milagre. Quem faz milagre é Jesus, irmão. Nós só somos um instrumentinho, porque é pela graça dEle, porque nós não merecemos nada. Não é pelos méritos nossos, é pelo mérito dEle. É por Ele que é feito todas as coisas. E nós, não adianta nós exaltar. Que eu fiz isso. Eu já vi uma pessoa falar, eu fiz isso, eu levantei a mão e o inimigo caiu por terra, que não sei o quê. Você levantou a mão e caiu por terra. Se Deus não é com você, não vai adiantar nada. Ele vai fazer conforme Ele quer. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não ficar envergonhado. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos e não somos nada. Teve um tempo na minha vida que eu falei, poxa, eu estou certinho, sou bom, porque eu não via meus erros. Quando você falar, Senhor, faz com que eu venha enxergar dentro de mim, aí você vai ver. Aí você vai ver. Se quando você falar, enxerga dentro de você. Irmã, o negócio está... Vamos lembrar uma palavra? Jesus estava lá com um monte de pessoas, discípulos lá e tudo mais. Aparece um jovem rico. O que eu farei para ter a vida eterna? Conhece os mandamentos? Sim, desde criança. Tá. Vai, vende tudo que tens. Vende, né? Tudo que tens. Receberá um galardão lá dos céus. Ele ficou triste. Sabe por quê? Ele foi no oba-oba, achando que ele poderia... Ele sabendo que sobre os mandamentos já está tudo certo. E quando ele pergunta, falta-te uma coisa, muitas vezes essa pergunta é para nós. Falta-te uma coisa. Pastor Cacá, falta-te ainda uma coisa. Aí você vai falar, você vai pensar, você fala, falta é muita. Pastor Luiz, falta-te uma coisa. Aí você vai refletir em você, vai ver os seus erros. Você fala, meu pai, falta muita. E quando ele pergunta para você, falta-te uma coisa. Aí você fala, meu Deus, falta paciência. Senhor, me falta ser mais ameno, ser mais tranquilo. Tem tantas coisas, irmãos, que a gente vai falando aqui. Falta-te uma coisa. Ele vai chegar em você. Quando você pensar que, estou andando, estou certinho, irmão. Ainda não. O apóstolo Paulo falou, olha, miserável homem que sou. Sabe por quê? Porque ele ainda estava vendo que não estava apto a ser um homem perfeito. Quero conhecer Jesus mais e mais. Poxa, o homem conhece tudo. Ainda falta muita coisa para nós. Muita coisa. Eu sou melhor nisso, naquilo, não sou melhor em nada. Algumas coisas nós sabemos fazer porque Deus nos deu talentos. Outras coisas Deus derramou dons, os 9 dons. E muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que só porque tem dom já está salvo. E o dom não salva. É um homem de Deus porque ele tem dons. Cuidado. 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 Deus não quer ver dons. Deus quer ver caráter. Precisamos andar em caráter. Quando você saber que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ver o caráter. É o dia a dia. Não é porque ele prega bem, porque tem dons, não. Olha para o alto. Olha para o alto. Porque os fariseus falavam, eu dízimo, vou nas casas, faço isso, faço aquilo. Aquele homem batia no peito. Senhor, tenha misericórdia de mim. E muitas vezes, amados, nós temos que enxergar sempre
o que nós estamos fazendo de errado. Porque o maior avivamento da sua vida é quando você reconhece os seus erros e Deus começa a fazer você refletir o que você tem que fazer de certo. Isso é o maior avivamento que você tem. Então, irmão, você tem uma ordem, você tem uma garantia, certo? E você tem uma promessa. É só crer. É só obedecer. Obedecer é tudo. Obedece. Andar na linha dele. Alinha-se. Direitas. Ande. Que ele vai estar contigo. Que ele é contigo. Que ele é convosco. Amém? Vamos levantar, irmãos. Feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Eu vou me ajoelhar. Não sou bobo? Estou brincando, irmãos. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. A palavra de Deus, Senhor, diz assim: clama a mim, responder-te-ei.